Olá, eu sou o pastor Gilber Donizete. Atualmente sou pastor auxiliar dirigindo uma das congregações de nossa cidade, a DMP Buritis, né? E louvo a Deus por essa oportunidade para a gente estar ministrando essa aula hoje. Eu tenho formação na área de geografia, contabilidade e pós na área de psicopedagogia e direitos humanos. E teologia também. Já comecei minha vida ministerial como líder de jovens, professor de escola dominical, líder de jovens de congregação, líder geral da UMADUC. Participei da primeira diretoria do SEMAP, que é a Secretaria de Missão aos Povos aqui em Uberlândia, desde sua criação em 99. Membro da equipe de seminários que foi criado na época para conscientização de missões. Fui diretor por 2 anos do então IBADETRIM, hoje IMP, e a quem agora a atual coordenação e direção agradeço o convite por estar ministrando essa aula, e dirijo congregações há 21 anos. E, além disso, eu sou blogueiro, tenho um blog que chama Cristianismo Radical, e também um canal no YouTube. A aula que nós vamos estar trabalhando no dia de hoje é a história da igreja. Nós vamos falar sobre a história da igreja desde os seus primórdios, o início, até os movimentos pré-reformáticos. Então, esse é o conteúdo que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje. Bem, vamos estar lendo apenas um versículo na Bíblia Sagrada, que é Mateus capítulo 16, versículo 18. Somente esse versículo. Onde Jesus diz assim para Pedro: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui, nesse versículo, é a primeira vez que aparece a palavra igreja, né, nas Sagradas Escrituras. A palavra igreja, quando Jesus traz ela para aquele contexto, né, diante da declaração de Pedro sobre a divindade de Cristo, que Jesus começou perguntando o que dizem os homens que é o filho, quem é o filho do homem. Aí uns dizem que o senhor é Elias, o senhor é um dos profetas, né? O senhor é João Batista ressuscitado. E ele falou: mas e vocês? Que diz que eu sou? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala: olha, Pedro, eu também te digo que tu és Pedro, e não foste a carne nem o sangue que revelaste, mas meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Quer dizer, sobre aquela declaração do Cristo, de Jesus sendo o Cristo, o ungido. Não sobre a pessoa de Pedro, como erroneamente foi interpretado durante séculos, até milênios, na história da igreja. Não, sobre essa declaração: eu edifico a minha igreja. O que é a igreja? Igreja era uma palavra conhecida nos dias de Jesus, mas não no sentido que Jesus estava trazendo. Igreja é eclesia, né? Quer dizer, uma assembleia, um ajuntamento. Era muito comum no mundo grego, porque os gregos são os chamados pais da democracia, quer dizer, do governo do povo. Eles reunirem assembleias, eclesias, né? Às vezes até em praça, e onde eram tratados assuntos da cidade e eram feitas votação e decisões sobre a cidade, assembleias. Que Jesus está pegando um termo dos gregos lá, do mundo grego, e aplicando, e falando: mas só que agora eu estou formando a minha assembleia, a minha eclesia, né? O meu grupo, né? Então, é isso que é a palavra igreja. Então, eu estou formando, edificando a minha igreja sobre essa declaração agora, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus é o fundador da igreja. Ele é o fundador da igreja. Ele inicia com os discípulos, não só com os 12, mas com todas aquelas pessoas que estavam ali participando, né? Alguns temporariamente, outros ficavam, né? Uns iam atrás de Jesus
apenas por atrás de um milagre, uma multiplicação de pães, uma cura, e outros ficavam, não somente indo atrás de milagres, mas também para ouvir, porque a Bíblia diz que eles gostavam de ouvir Jesus, porque a palavra de Jesus não era como a dos escribas e fariseus, ela continha autoridade. Quando uma vez tentaram prendê-lo, os soldados voltaram sem prender Jesus, e o Sinédrio pergunta por que não prenderam Jesus, está no livro do Evangelho de João. Eles falam, nunca ninguém falou como esse homem. Então, houve um grande ajuntamento. Mas Jesus foi para a cruz para cumprir as Escrituras, as profecias, para cumprir textos, né, do Messias que sofreria. Ele ressuscita ao terceiro dia. E, novamente, a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo vai dizer que durante 40 dias, Jesus apareceu para cerca de 500 irmãos, né? E ele, então, dá algumas instruções, sendo uma delas para ficarem ir para Jerusalém, receber a promessa do Pai, ser revestido do poder do Espírito Santo e ser testemunhas dele pelo mundo. Assim que ele é assunto aos céus, 10 dias depois da sua assunção aos céus, sua ascensão aos céus, né, há o dia de Pentecostes. Em Atos capítulo 2, então, ali estava inaugurada, vamos dizer, oficialmente a era da igreja, com 120 discípulos. E naquele dia, Pedro, cheio do Espírito Santo, prega uma mensagem, e naquele dia agregaram-se mais 3.000 pessoas. A igreja começa, então, em Jerusalém, com um grupo de discípulos judeus, né? Começa com eles. E ela vai crescendo, milagres começam a acontecer, Deus começa a utilizar os discípulos com poder, com graça, e a igreja cresce. Aí a gente vê isso capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, né? Capítulo 6. A igreja, então, ela começa a notar que com o crescimento ela tinha que também começar a repensar suas estruturas para melhor atender aqueles discípulos que estavam chegando. Então, a sua eclesiologia também começa a ser desenvolvida a partir que o movimento cresce, começa a surgir necessidades. Então, se ela começa com 12 pessoas atendendo, os 12 apóstolos, Judas havia suicidado, saído, mas no capítulo 1 de Atos é escolhido Matias para substituí-lo. Então ela começa com 12 pessoas, atendendo aquele grupo enorme que só crescia. No capítulo 6, no início, eles tiveram a ideia de uma disponibilidade muito grande de coração, financeira, e doavam seus bens e traziam tudo aos pés dos apóstolos, mas o movimento começa a crescer. E não só dos judeus que viviam na Palestina, mas também dos chamados helenistas, judeus que viviam em outras partes do mundo, falavam o grego e passaram a ficar ali também em Jerusalém e começa a ter um problema social em Atos capítulo 6, e um grupo de viúvas estava reclamando que não eram atendidas como as outras, os chamados judeus helenistas, dos que viviam na Palestina, sempre viveram. Então, em capítulo 6 de Atos, os discípulos, os apóstolos se reúnem e vi que precisava criar algo para melhor atender na estrutura dessas pessoas. Quando então é elegido 7 homens, cheios do Espírito Santo, sabedoria, para servir às mesas, enquanto eles serviriam ao ministério da palavra. Ou seja, os primeiros 7 diáconos da igreja. A igreja vai se desenvolvendo. Mas a igreja estava concentrada em Jerusalém. Em Jerusalém. Até o capítulo 8 de Atos a gente vê isso. O que mudou? Mudou porque aí começa uma perseguição entre os judeus contra a então igreja nascente, que na sua maioria também era composta dos judeus.
Um dos líderes dessa perseguição era um mancebo chamado Saulo, né, que pega a autorização do principal do Sinédrio e começa a perseguir a igreja. Nessa perseguição, os discípulos então começam a sair de Jerusalém e ir para outras cidades. Um dos 7 primeiros diáconos escolhidos, Filipe, vai para Samaria. Pouco antes, um dos diáconos, Estevão, que era um diácono e evangelista, pregava muito bem, foi morto, foi martirizado. O primeiro mártir da história da igreja corre em Atos capítulo 7. Depois dele fazer uma linda pregação, mas ele é morto. E entre as testemunhas estava Saulo. Começa a perseguição, a igreja começa a se espalhar. Filipe vai para Samaria, prega, e muitas pessoas se convertem, curas acontecem, libertação acontece. A igreja então envia Pedro e João para ver se o movimento era legítimo. Eles chegam lá, oram por aqueles novos discípulos, eles recebem o Espírito Santo como eles também haviam recebido no dia de Pentecostes. Então, agora o evangelho chegou entre os samaritanos, que havia aquela divisão histórica desde da leva das 10 tribos do Reino do Norte, no ano 722, para a Síria, onde ficou alguns lá que se misturaram com povos locais e deu origem ao que chama, aqui no Novo Testamento a gente conhece os samaritanos. O Senhor Jesus é o primeiro a quebrar essas barreiras, em João capítulo 4. Mas agora a igreja chega de fato entre eles, começa uma igreja entre os samaritanos. No capítulo 9 está um dos acontecimentos mais importantes da igreja primitiva, a conversão de Saulo de Tarso, que se converte de uma maneira extraordinária, poderosa ao evangelho. O perseguidor passa a ser o perseguido agora. Aquelas pessoas que ele perseguia estavam ajudando ele a fugir dos que enviaram ele para perseguir aquelas pessoas. No capítulo 10 de Atos, um romano tem uma visão de anjo e manda chamar Pedro. Pedro vai na casa dele com certo receio. Antes de ir, Deus lhe dá uma visão onde ele vê um lençol com toda sorte de animais e manda ele matar e comer. Ele resiste, que diz como judeu fiel, ele nunca havia comido nada imundo conforme a lei mosaica. Até que quando ele chega na casa daquele romano, ele entende, centurião romano, ele entende do que era o sentido da visão, que não estava falando de animais, estava falando de pessoas que eram consideradas também pela religião deles como impura. Pedro prega um sermão curto em Atos capítulo 10, o Espírito Santo desce sobre aqueles gentios que recebe, que falam em línguas e profetizam. Pedro os batiza. Aí alguns discípulos anônimos chegam na terceira maior cidade do Império Romano, Antioquia. E lá, Atos capítulo 11, diz que os cristãos os discípulos são pela primeira vez chamados de cristãos, seguidores de Cristo. A igreja de Jerusalém envia então Barnabé para ver se realmente a coisa estava indo bem. Ele chega, se alegra com o movimento, mas vê que ali precisava de discipulado, precisava de alguém para acompanhar aqueles irmãos. Então ele lembra de ter conhecido alguns anos antes um jovem, né, judeu, fariseu, que havia se convertido e que havia dito que o Senhor, na visão de Damasco, e confirmado pelo discípulo Ananias, quando orou por ele, que ele tinha uma chamada de Deus para os gentios, pregar para os gentios. Barnabé lembra disso e vai em Tarsis buscar o apóstolo Paulo. Porque Paulo se converteu em Damasco, foi 3 anos para a Arábia. Ninguém sabe o que ele fez ali. Provavelmente ele ficou comparando as escrituras e lendo a escritura agora e procurando Jesus nelas, o Jesus que ele sempre tinha negado. E também recebendo certamente revelações de Deus. Ele volta, vai para Jerusalém, quer se encontrar com os discípulos, fica com Pedro 15 dias, e os cristãos, a princípio, tiveram receio de recebê-lo, é justamente Barnabé que vai e ouve ele, vê que ele tinha se convertido mesmo e apresenta ele aos irmãos de Jerusalém. Mas Paulo depois vai para Tarsus, fica em torno de 6 anos lá. Provavelmente ele foi pregar para os parentes, familiares, vizinhos, sociedade. Os anos ocultos de Paulo. Mas
Barnabé lembra dele, busca ele em Tarsus e traz ele para Antioquia. E a Bíblia diz que durante um ano inteiro eles ficaram ensinando e pregando para aquela igreja, que agora, pela primeira vez, tinha uma igreja mista, uma igreja de judeus e uma igreja de gentios, e não mais uma igreja só de judeus. Então, no Atos capítulo 3, a Bíblia diz que um dia eles orando, jejuando, aquela igreja passa então a ter doutores e mestres, não somente Paulo e Barnabé, mas outros também. A igreja orando, o Espírito Santo diz que para eles enviar Paulo e Barnabé para a obra que os tinha chamado. E eles partem em missão, juntamente com João Marcos, sobrinho de Barnabé. Vão para a ilha de Creta, pregam na ilha de Creta, depois converte o procônsul da ilha, e há um milagre extraordinário lá. Eles vão então para Pisídia, Panfilha, Antioquia da Pisídia. João Marcos sai do grupo, volta para Jerusalém, Paulo e Barnabé continuam. E aí, essa região, na verdade, era a região conhecida, todas as cidades, como Galácia. E ali eles ficam durante o tempo pregando e é criada uma igreja ali, mas não com facilidade, foi difícil. Em uma dessas cidades houve um grande milagre, que é a cura de um paralítico, mas o povo, na hora que veio trazer ofertas para Paulo e Barnabé, chamando eles de Júpiter e Marte, os deuses romanos, eles explicam que eles eram homens, não eram deuses. Alguns judeus invejosos levantam um motim e Paulo é apedrejado. Não morre por um milagre. E eles vão para outras cidades, Icônio, Listra, e lá conhece Timóteo, um jovem, convida ele para o grupo. E depois eles voltam para Antioquia, aquela igreja criada na região da Galácia. Em Antioquia eles prestam relatórios. Há uma fome em Jerusalém. A igreja de Antioquia manda suprimentos para a igreja de Jerusalém através de Paulo e Barnabé. Enquanto isso, cria-se um movimento de resistência. De resistência a essa mensagem que Paulo e Barnabé estavam pregando para os gentios. Começa a criar dentro da igreja um movimento chamado da circuncisão, que diziam que não bastava somente receber a palavra do evangelho, mas tinham que também cumprir a lei de Moisés. Isso falando isso para os gentios conversos. É então que a polêmica foi tão grande que os apóstolos em Jerusalém convocam o primeiro concílio da história da igreja. Atos capítulo 15 fala sobre o concílio de Jerusalém. Esse concílio, segundo a maioria dos estudiosos da história da igreja, ele ocorreu entre 48 e depois de Cristo, contado mais como o ano 49 depois de Cristo, ano do concílio de Jerusalém. O primeiro concílio, primeiro convenção, o concílio da história da igreja. Reúne os apóstolos, anciões, presbíteros, os judaizantes dão sua palavra, que na opinião deles tinha que os gentios guardar a lei, e ali que estava em jogo algo muito importante sobre a doutrina da salvação ali. Conforme o que fosse decidido ali, o trabalho de Paulo e Barnabé seria todo perdido, e até do próprio apóstolo Pedro entre os gentios. Uma decisão, mas então Tiago, né, que era então o líder da igreja, não Pedro, mas Pedro foi o líder da igreja no início, mas agora no ano 49 é Tiago que dá a palavra final, que preside a reunião em Atos capítulo 15. Tiago, não Tiago o menor, né? É que havia Tiago o menor, Tiago o maior. Então esse era irmão de menor, chamado menor, era irmão de João, o apóstolo João. Ele foi morto no ano 44 por ordem de Herodes, está registrado em Atos capítulo 12. Não, esse Tiago era meio irmão de Jesus, que se converteu após a ressurreição de Jesus, que é o autor da epístola de Tiago. Ele se torna o líder da igreja, e Paulo e Barnabé dão sua palavra, seu testemunho, a obra que Deus estava fazendo com os gentios. Pedro conta o seu testemunho pessoal da conversão de Cornélio e todos que estavam naquela casa. Então, Tiago, no final,
cita a profecia de Amós, a reconstrução do tabernáculo de Davi, e fala isso que Deus está fazendo agora. Não vamos impor nenhum encargo aos gentios, né, sobre a lei, a não ser que eles se abstenham da prostituição, da carne sufocada e da idolatria. E encerra a reunião, manda a carta justamente por meio de Paulo e Barnabé, para eles levarem para as igrejas que eles mesmos haviam fundado, e ali é a decisão do Concílio de Jerusalém, primeiro concílio da história da igreja. Em Atos capítulo 16, a gente vai ver o apóstolo Paulo agora, que até então a igreja estava ali na Ásia, no Oriente Médio. Paulo era de Tarsis, que é hoje a Turquia. Né? A Turquia ela tanto tem a parte europeia como asiática.